Olá, bom dia, tudo bem? Sou Ana Paula, estou aqui para mais uma leitura coletiva de tarô e acredito que se você chegou até aqui, com certeza alguma parte dessa mensagem vai ressoar com você, né? Não acredito muito no acaso, né? Que as coisas têm uma razão de ser. E hoje eu vou fazer uma leitura que é o seguinte: eu separei os arcanos maiores e menores e aqui eu vou ver em que fase da sua jornada você tá. Então vou ver aqui qual arcano maior te representa hoje, tá? Em qual fase da vida ou qual é o arquétipo que melhor te representa hoje. E aí com os arcanos menores eu vou tirar a energia, eu vou tirar 3 cartas para os pontos positivos e negativos e como é que isso influencia na sua vida hoje, como é que isso pode te ajudar e onde isso pode estar te atrapalhando. Então vamos lá. Se concentra, tá? Vamos lá, tarô. Qual é o arcano que melhor representa quem tá vendo esse vídeo hoje, né? Que melhor representa a fase da vida dessa pessoa, por favor. Uma carta só, tá? Ai, que lindo! A justiça. A busca do que é justo, do que é correto, de maior equilíbrio, né? De melhores relações na sua vida, de ser mais justo com você mesmo e com os outros. Carta maravilhosa, né? Tá praticamente no meio da jornada, né? Ainda numa fase ainda de onde a parte do mundo faz muita diferença, né? Até a temperança, a gente está na fase mais do externo, de, vamos dizer, sabe, na luta para trabalhar, para conquistar as coisas que a gente quer. Depois da carta 14 em diante, normalmente a gente já está mudando para valores mais mentais, espirituais e emocionais. Então eu diria que aqui você está assim no pico da sua jornada de conquista, sabe, de trabalho, de querer ainda o que é bom, o justo, o que é melhor pra você, sabe assim, de conquistar uma posição melhor na tua vida, mais ou menos por aí. Aí aqui eu vou tirar agora então 3 cartas para as principais características positivas e 3 para as negativas dentro desse arcano, como um aconselhamento, como uma ajuda para você enxergar melhor alguma coisa que você ainda não está vendo nessa situação, né? Nesse momento de justiça, né? Então vamos lá. 3. Olha, saiu uma. Tudo a ver. Não vou falar ainda, mas positivo, né? Tô tirando primeiro 3 positivos, mais 2, tarô. Por favor. Saiu mais 3, mas eu vou pegar, tá bom? Então vão ficar 4. Depois eu vou tentar pegar só 3 nos positivos. Gente, olha isso, rainha de espadas. Se não tem a ver com a justiça, diria que a irmã gêmea, a alma gêmea dela, né? Maior racionalidade. Então, como ponto positivo aqui, uma rainha de espadas é uma carta maravilhosa, porque tá falando do domínio da própria mente, né? Na sua capacidade, no auge da sua capacidade de fazer boas escolhas, de afastar o que você não quer. Então, confirmando aqui que você que está se identificando com essa energia da carta da justiça, aqui é realmente, olha, outra mulher com a espada na mão, olha só que bacana, né? Então, é um arquétipo tão rico, né? Falando sobre o empoderamento, né? O seu empoderamento, seja homem ou mulher, tá bom? A gente não tá falando sobre gênero, isso aqui é totalmente irrelevante. Então a gente tá falando sobre o seu empoderamento como ser humano, como pessoa, tá? Muito legal essa energia. Aqui no 8 de espadas, ó, aqui temos aqui alguns alertas, hein? Isso que eu falei do positivo, então olha só. Vou começar aqui no positivo. Então, 5 de ouros. Com a carta da justiça, eu vou falar os 3 e aí eu já explico. 5 de ouros, 8 de espadas e 6 de espadas. Vou te falar. 5 de ouros fala sobre escassez, sobre falta. Então, pode ser aplicado em qualquer parte da tua vida. Como eu coloquei um ponto positivo, claro aí, né?
eu coloquei em ponto positivo. Isso aqui tá falando sobre esse corte, as duas poderosas aqui, essas duas maravilhosas, né, fazendo cortes. Então você cortando da sua vida a escassez. E no 8 de espadas é que aqui são só símbolos, mas a carta do 8 de espadas também super densa, falando sobre um autoaprisionamento. E aqui nessa energia de corte, gente, maravilha. Tá falando que você tá acordando para sua vida, que você tá entendendo que você merece mais do que essa escassez e do que esse aprisionamento mental. É uma confirmação assim incrível, muito, muito, muito positiva. São cartas densas, cartas difíceis, como eu falei, mas que como elas estão no positivo, aqui tá falando para mim do rompimento dessas barreiras. Que você aqui nessa energia do arcano da justiça, associado com uma rainha de espadas, olha, você tá com a espada na mão para você saber a hora de se impor, de se defender, de lutar pelos seus ideais com muita racionalidade, tá bom? A gente não tá falando do calor da emoção, a gente não tá falando de você sair por aí feito doido, mandando todo mundo pra tudo que é lugar e se perdendo das coisas. A gente não tá falando sobre machucar outras pessoas, a gente tá falando sobre uma coisa maravilhosa que caiu aqui, ó, esse bônus que caiu pra gente na quarta carta, né, que eu não tinha convidado, mas que se convidou, um 6 de espadas, que normalmente é aquela carta do cara com a família no barquinho, se movimentando, indo para águas mais tranquilas, falando de você saindo disso aqui, saindo dessa turbulência. Então, para mim, isso aqui tá muito legal. Tá uma conexão maravilhosa, tá bom? Realmente, muito, muito legal. Agora, aqui, eu vou puxar. Eu nem olhei aquela carta que caiu, porque eu nem fiz a pergunta ainda, então pra mim não significa nada. Eu vou perguntar aqui agora os pontos negativos, aonde você precisa melhorar para que isso aqui aconteça, para que nesse 6 de espadas você realmente continue a tua jornada, né? Caminhando para um movimento de maior prosperidade, plenitude para sua vida, tá bom? De maior estabilidade, assim como a carta da justiça, eu diria que é o que a justiça quer, né? Uma vida mais estável, uma vida mais tranquila, uma vida próspera, digna e abundante, tanto para ela, tanto para a justiça quanto para os seus, né, que estão ao seu redor. Então, pera aí, que eu vou pedir agora então, Carol, 3 cartas do negativo. O que essa pessoa precisa melhorar para que essa jornada prossiga para frente, para que isso prospere cada vez mais na vida dela. Então, vamos lá, pera aí, se concentra, tá? Não se perde, não me deixe falando aqui sozinho, se inscreve no meu canal, por favor, não me deixe falando sozinha, me mande mensagens, fale comigo, me dê sugestões de leitura, eu peço e ninguém tá me falando. Ó, 1, 2, 3, vamos lá, vamos ver. Primeiro, Rainha de Ouros. Olha, no positivo, uma diva dessa, uma poderosa dessa, pra mim, tá falando muito sobre por que você não tá se vendo no seu real valor, tá? Inclusive na sua prosperidade material, você tá se travando nisso por quê? O que você não tá vendo que você tem uma energia de rainha de ouros, ou de rei de ouros, tudo bem também, de abundância na matéria, manifestar dinheiro, manifestar prosperidade na tua vida, que é o que eu tava acabando de falar. Isso aqui é um grande alerta para você, um grande alerta para quem tá se conectando com essa energia. Por que você tá negando isso aqui? Por que você não está enxergando este merecimento, a sua capacidade? 7 de copas. Tá se iludindo? É isso. 7 de copas. Tá se iludindo. Não quer enxergar. Fica ouvindo o que os outros falam. Fica se deixando levar por sonhos e ilusões. Pelos devaneios, pelas vozes da sua mente que estão te falando coisas negativas, que não estão te deixando prosperar. Lembra que a justiça pede racionalidade. Então, segue o alerta, tá? E o 3 de ouros. 3 de ouros seria como, né? No 2 ele tá em dúvida, tá no equilíbrio. Então, o 3 de ouros aqui seria como o início de um projeto com cooperação e colaboração. Então, assim, tá negando ajuda? Esse é o problema? Não tá querendo aceitar ajuda. Tá se achando
Primeiro você se acha não merecedor, não merecedora de alguma coisa e depois fica achando que não precisa da ajuda de ninguém. Quer dizer, é uma oscilação bem grande, né? Entre eu não mereço as coisas e depois eu não mereço as coisas, eu não sei o que eu quero, mas eu não aceito a ajuda de ninguém, eu não vou abrir uma nova porta, eu não vou entrar em comunicação com outras pessoas porque eu não preciso disso. Desequilibrou, né? Então, bora voltar aqui, ó. É na carta da justiça, ó, equilíbrio. É disso aqui que a gente tá falando, tá? Então, se concentra nisso aqui. Não é pra fugir disso aqui não, lembra? Corte da escassez que eu falei, do aprisionamento mental. Você lembra do 8 de espadas aqui no positivo, falando que você se ligou de que nessa carta aqui a pessoa tá toda presa e parece que aquilo ali é como se ela estivesse presa em papel, sabe? Tipo, não, você não tá presa, você só não tá enxergando a saída que tá bem na tua frente. Então aceite a ajuda de outras pessoas, de repente aceite essas palavras que eu tô trazendo para você humildemente. Aceite que, mesmo em dúvida, tá bom, confia mais na tua intuição, tá? De modo racional. Não se deixe levar para as tuas emoções no alto delas, dos bons momentos e dos momentos ruins, porque nem lá e nem cá. Quando a gente está muito intenso nas emoções, muito, muito triste, ou muito, muito feliz e eufórico, não é um bom momento de se tomar decisões, né? Como o oriental também ele fala, né, que a gente não deve comer quando a gente está muito, muito eufórico, nem muito, muito triste, porque acaba com o nosso aparelho digestivo, né? Porque as emoções elas mexem muito com todo o nosso processo energético. E aqui é a mesma coisa. Então, assim, não se alimente, não tome decisões importantes no calor da sua emoção, tá? Dá um tempo para essa rainha de espadas que vem aqui no positivo, dá uma sentada, dá uma pensada melhor. Você vai se colocar em primeiro lugar, sim, mas sem agir com insensatez, né? Sem precisar sair cortando cabeças. Não precisa, né? A gente só precisa de maturidade e discernimento. A partir do momento que você vai buscar o que é seu, automaticamente você afasta aquilo que não está em consonância com você, né? Que não está fluindo, que não está ressoando com você. Então as coisas negativas, elas vão se dissolvendo, elas vão se dissipando naturalmente. Você não precisa sair por aí querendo, sabe, cortar relações com o mundo, achando que você tem que ficar isolado dentro da sua vida, dentro da sua casa, que você não pode falar com ninguém, entendeu? Porque não é isso que vai tornar você próspero, não é que você não pode se contaminar com a energia do mundo. Ao contrário, a gente tá no mundo é pra viver, a gente tá na matéria, então a gente precisa disso, né? E relações também fazem parte. Então aqui no negativo, ó, sim, você precisa se relacionar melhor com as pessoas, dar oportunidade, você pode estar perdendo grandes orientações por estar cortando isso da sua vida, não estar sabendo receber isso aqui, tá bom? Eu espero que essa leitura tenha feito sentido para você. Um beijo e até a próxima.